quero começar justamente nesse ponto da Netflix que eu trouxe agora há pouco no menu. E eu vou começar isso com uma notícia que aqui, ó, até o Metrópolis trouxe. Netflix perde público entre temporadas e expõe desafio do streaming. O excesso de lançamentos e demora entre novas temporadas e incerteza sobre renovação de séries queridas pelo público estão entre as principais queixas dos assinantes do serviço de streaming. Essas frustrações ajudam a explicar um fenômeno cada vez mais comum. Espectadores que abandonam as produções entre uma temporada e outra, ampliando o debate sobre transformações no consumo e entretenimento. Uma análise publicada pela Bloomberg, que você pode conferir no link aqui, com base em dados da própria Netflix, mostra que até alguns dos maiores sucessos da plataforma têm dificuldade para manter público nas temporadas seguintes. One Piece, Treta, O Agente Noturno e Avatar, a série, por exemplo, registraram quedas significativas na audiência depois da estreia. Aí tá falando algumas porcentagens. Aqui o One Piece perdeu 30% da primeira pra segunda. Treta teve uma queda de 70%, mas aqui talvez entre um pouquinho da qualidade da série. A Agente Noturno perdeu 50% da primeira pra segunda e 35% da segunda pra terceira. E Avatar mais de 60% logo após a primeira semana. O que pode explicar esse fenômeno? Essa é uma das questões que eles vão colocar aqui. A Netflix passou a analisar internamente os motivos que estariam por trás da intensificação desse fenômeno em diversas séries populares. A preocupação surge em um momento de desaceleração da plataforma. Em 2026, o tempo total de exibição cresceu menos de 2%, enquanto o catálogo registrou poucos novos sucessos capazes de sustentar a audiência. Especialistas do Metrópolis, no entanto, afirmam que a perda do público entre uma temporada e outra está longe de ser um fenômeno inédito. Segundo eles, emissoras de TV já lidavam com esse desafio em produções de longa duração, como Grey's Anatomy, buscando estratégias para manter o interesse dos espectadores ao longo dos anos. E assim, de fato, é uma parada que acontece sempre aconteceu, mas aqui, ó, independente da plataforma, sempre vai ter evasão, porque é muito difícil você manter relevância tanto tempo assim, constantemente, sabe? Então, é normal. É normal isso acontecer, vai ter evasão natural. Mas outra parada que eu quero colocar aqui é o fator maratona. Por que eu digo fator maratona? Porque eu tô focando agora principalmente no Netflix. Isso tudo surgiu por conta do estudo que a Netflix divulga, né? Todos os outros ela não divulga. Mas no que a gente divulga, a gente tem que entender. Que é você focar numa coisa só. E essa coisa não ter uma cauda tão longa porque você viu ela toda de uma vez. Você dedicou, sei lá, 6 horas em um produto no espaço de 3, 4 dias. E se você não conversar naquele espaço, dificilmente aquilo vai se esticar. Diferente, por exemplo, do que a gente já falou aqui na última semana, de A Casa do Dragão. A Casa do Dragão, você tem a cauda longa entre episódio a episódio, de estar sempre renovando o assunto, trazendo coisas novas pro assunto. E isso faz com que você converse mais, traga mais debate sobre aquela obra por mais tempo. Outro fator que é esse lance de você soltar tudo de uma vez, ele não só reduz o tempo que isso vai estar exposto na internet para ser discutido, como também aumenta a demora entre uma temporada e outra, além de que a demora hoje em dia é maior do que o tempo que nem falou na reportagem, Grey's Anatomy e tudo mais, assim, que era séries televisivas, que era tipo no máximo 1 ano. O próprio One Piece aqui foi de coisa de 2 a 3 anos em uma temporada e outra que você assistia num dia só. Então é muito tempo que você tem entre uma coisa e outra, e por mais que você não queira, você esquece. Porque tem muita coisa saindo a todo momento e a gente vive numa crise de conteúdo, uma crise de saturação mental também. E, cara, você vai se perder. É natural você se perder. E aí, trazendo agora para uma camada mais profunda dentro da Netflix, eu vejo uma conexão disso com o formato.
Porque o formato Netflix hoje não ajuda. E eu digo isso, cara, sem sacanagem, há mais ou menos uns 10 anos. Que eu chamo de modo Stranger Things de fazer série. O que seria isso? Você acerta a mão na primeira, você gera uma fanbase na primeira. Aí você vai fazer na segunda temporada, você só repete a fórmula da primeira e escala apenas 1 grau. Deixa ele só um pouquinho mais alto, independente se é o monstro, se é o drama, se é a complexidade do negócio. Você faz uma duplicata da primeira para a segunda temporada e você só vai tentar ousar de verdade na terceira. Isso, cara, você fazer isso para uma série ou outra assim, eu de fato não vejo problema. É um formato comercial de se fazer dar certo. Só que se fazer isso em toda a série, e aí eu acho que não pega. Eu tô falando isso só dos principais. Eu já vi isso no Demolidor, eu já vi isso no Stranger Things, por cima as coisas que eu lembro da Netflix. Aquela série eu nunca já vi isso também acontecer. E isso são séries que fizeram sucesso na plataforma. E as que não fizeram sucesso e tem esse tipo de estratagema assim pra ser executada. É uma questão complexa também de se olhar, entendeu? Além disso, tem principalmente, e trazendo de novo Stranger Things, porque Stranger Things ela abrange esse range todo, né? A gente tá em 2026, acabou de acabar, entre aspas, há menos de um ano a série, e lá em 2016 você tá tendo a primeira temporada dessa série. Então toda essa curva você consegue ilustrar muito bem com Stranger Things. E o ponto que eu queria trazer agora é o conteúdo repetitivo, né? Que é pensado para quem não presta muita atenção. E eu até citei isso quando fiz análise da série e tudo mais. Lá na segunda temporada, o professor vai lá e explica o lance do buraco de minhoca, com a folha de papel e tudo mais assim. E para quem acompanha a série, é um conceito já definido. Mas aí vai agora, na última temporada, traz de novo o professor, só que não, já expliquei para as crianças, agora vou explicar para outras crianças o mesmo conceito. Aí você tira lá um tempo de tela para fazer lá uma coisa que já tinha sido dita lá atrás, só porque tem que repetir, porque a pessoa fica assistindo a série com o olho no celular sem prestar atenção no que está acontecendo. Então, isso cansa também. E também um outro fator é esse ponto da disputa da tensão da série com outras telas, entendeu? E tudo isso deixa muito claro que hoje em dia a Netflix não é mais vanguarda. Você pega os originais assim, entre aspas, o do dia a dia da Netflix, você se cansa com o visual, você tem tudo mais ou menos a mesma cara, porque ele é feito para você assistir no celular e na TV, e tem toda uma paleta muito parecida, um enquadramento, fotografia e tudo mais. O Drive to Survive e a série da semana tem a mesma câmera. Então, você cansa da estética, sabe? Isso é um fator também que entra na repetição. E isso tudo culmina numa questão muito simples. A qualidade está caindo, né? Você está sucateando, você está fazendo algo cada vez pior e não está sabendo renovar. E aí, eu digo isso tudo muito em cima dos originais, mas você vai falar, pô, Denis, não é só o original que tem na Netflix, entendeu? Eles têm outros fatores para compor isso. E aí entra uma outra questão que, pô, de fato, o sistema da Netflix é maravilhoso, assim. Só que para explorar ele no máximo, você tem que fazer quase uma curadoria de algoritmo, sabe? Tem coisa de outro país que escondido lá nos cafundó do Judas, que eu vejo, galera, você tem que fazer código, entendeu? Colocar código lá na busca lá para aparecer. E tem conteúdo bom lá, só que tá escondido. Eles preferem te jogar o que eles acham que, segundo os estudos que ninguém sabe quais são as melhores coisas para você assistir. E aí você se cansa. Você simplesmente não tem
digamos assim, algo novo. Você tem várias coisas baseadas em várias fórmulas. Pô, você assistiu 3 filmes da Kate Holmes? Vou te entregar uma série pensada em cima desses 3 filmes da Kate Holmes. Aí você cansa fácil, cara. Não tem como, entendeu? E... enfim. Eles têm que começar a olhar para esses pontos, assim. Para ter, talvez, um tipo de reação. E talvez olhar para um outro canto que eu já vi falar que é uma coisa que eu também abobino, que é... pô, obviamente, a Netflix, ela tem um viés hoje de TV para as pessoas. E TV é companhia. E como que seria a curadoria para você fazer um Netflix de companhia, entendeu? Pro Netflix ser lá o seu ruído branco. Entende? Não sei. Não sei como que poderia ser feito isso. Eu só tenho uma sugestão. Eu falei até com a Camila que tá no chat aí sobre essa sugestão uma vez. Que é o tal do botão do episódio aleatório. Entendeu? Eu queria um episódio aleatório, um botão de episódio aleatório. Seria muito, muito útil pra mim ter isso. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho experiência de ver Friends, de ver Simpsons, The Big Bang Theory na TV a cabo, lá atrás. E não necessariamente eu via em ordem, porque os episódios não passavam em ordem. Sei lá, era um esquema mais ou menos assim, tipo, de manhã passavam 2, seguindo uma linha do tempo, e à tarde e noite passavam mais 2, seguindo outra linha do tempo. Então não tinha uma ordem. O Simpsons, então, era aleatório, totalmente aleatório. Passava um episódio da segunda temporada, da 16ª, passava um episódio da 15ª e depois outro da 9ª. Então, assim, eu aprendi a assistir essas coisas desse jeito na TV a cabo. E às vezes eu quero só colocar um Friends aleatório, assim, sabe? Mas não, se eu for entrar agora pra ver um Friends na Netflix, eu vou colocar lá no primeiro episódio, seguindo o rumo porque eu não assisti, ou então parar onde assisti na última vez. E não, às vezes eu queria, tipo, só ter experiência de um episódio com a história desenrolada lá na frente pra relembrar alguma coisa, assim. E, cara, não tem um botão de episódio aleatório que eu acho que poderia ter, pelo menos nossos mais consagrados, pra ser a minha companhia. Então, assim, a plataforma, por melhor que ela seja, se ela não faz um papel de boa companhia, ela perde a atenção, né? E eu acho que é isso, sabe? Eles têm que saber olhar agora em como abraçar o público no rolê. Capite?